E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre derivadas de ordens superiores. Para ilustrar basicamente o que é isso, o que a gente está falando, aqui eu só vou passar como calcula, né? E não necessariamente a interpretação geométrica ainda, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que a gente tem uma função u de x, né? Uma função u, e essa função u ela é uma função de x, ok? Quando a gente pode, sabendo que essa função é diferenciável, a gente pode derivar ela uma vez. E ela vai gerar uma nova função, né? Se essa nova função também for diferenciável, a gente pode derivar essa nova função, que aí vai ser a nossa primeira função derivada duas vezes. Isso é que a gente vai chamar de segunda derivada. Uma função de ordem superior, né, uma derivada de ordem superior, se trata justamente de uma derivada de outra derivada. Né? Pode ser derivada 3 vezes, 4 vezes, n vezes, mas é a derivada de uma derivada. E aí eu vou pegar um exemplo, né? Vamos mostrar, fazer um exemplo aqui. Eu vou falar que a minha u de x é a função seno de x. Ok? Se isso aqui é a função seno de x, quem que é a minha ulinha? A minha ulinha de x é a derivada da seno de x, que é a cosseno de x. E aí, bom, a cosseno de x também é diferenciável. Eu posso derivar ela de novo. E quem que é a derivada de cosseno de x? Menos seno de x. E a menos seno de x também ela é diferenciável, né? Ela também é derivável. Então, bom, eu posso pegar essa minha u duas linhas e derivar de novo. Isso é a minha u três linhas, né? E aí a gente vai ter a função menos cosseno de x. E aqui a gente também pode notar ela como u3, que é a terceira derivada de u, que é a mesma coisa, né? Que também é menos cosseno de x. E por último, bom, menos cosseno de x também é contínua, e aí a gente pode fazer a quarta derivada da nossa função u, que é a função seno de x. E aí, reparem que a nossa quarta derivada da função seno é a própria função seno. Né? Ela é cíclica, né? As derivadas, se eu ficar fazendo infinitas derivadas, vai ser sempre seno, cosseno, menos cosseno, seno, cosseno, menos cosseno, e assim vai. É uma. É uma. É um exemplo de funções com derivadas cíclicas, né? Isso é uma propriedade interessante das funções seno e cosseno, com algumas aplicações importantes. Uma outra. E aqui, bom, eu queria também mostrar uma série de outras notações. Né? As minhas notações das derivadas pode ser essa notação de linha, que é a que a gente vem usando já há algum tempo. Uma outra notação é um D maiúsculo,
que é um operador de diferenciação, né? Ela está aplicado na f. Outra anotação, df dx, que a gente já usou também. Ou, às vezes, a gente só pega o operador e a f fica para fora. Isso aqui são algumas notações de derivadas primeiras. Aí, para as derivadas segundas, a gente pode ter f duas linhas, d ao quadrado de f, df, d2f, dx2. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui isso aqui é admitido, né, por convenção, que a notação é essa, né? Mas aqui eu não estou definindo, não estou derivando a f em relação a x quadrado. Quando se lê isso, está implícito que tem esses parênteses aqui. O quadrado se refere a todo o termo de baixo. Estou derivando em relação a dx, só que duas vezes. Mas por uma questão de convenção não é colocado. Ou simplesmente dx ao quadrado de f. Essa notação aqui é preferível porque justamente não tem essa ambiguidade. Aí, bom, um análogo para as outras derivadas enésimas, né? A gente tem a notação de linha, funciona até o 3, a terceira derivada, né? Mas para qualquer outra derivada, inclusive as de terceira derivada, a gente pode escrever dessa forma aqui. dnf dxn ou dx an da f. Ok? Bom, tudo isso é notação, pode aparecer várias notações diferentes, e aí é a gosto de quem estiver usando, né? Agora eu quero só fazer um exemplo. Um exemplo. E o meu exemplo é o seguinte. Eu quero saber qual que é a derivada enésima da função x a n. Com n sendo 1, 2, 3, vai variando, né? Para quanto quiser. Então vamos começar fazendo a primeira derivada, né? Quanto que é a primeira derivada de x a n? Bom, isso aqui a gente já sabe, né? Isso é n vezes x elevado a n menos 1. Se eu fizer a segunda derivada disso aqui, agora eu quero derivar isso aqui, né? Então eu posso colocar o n para fora e multiplicar pela derivada disso aqui, que é quanto? N menos 1 vezes x elevado a n menos 2. Ok. Quanto é a terceira derivada disso aqui? Tá. Bom, a terceira derivada disso aqui é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes x a n menos 3. Né? E aí eu posso fazer isso infinitamente, né? Quer dizer, infinitamente não. Até chegar no nosso, várias vezes, né? Até chegar na nossa derivada de n menos 1, né? A enésima menos 1 derivada de x a n. E aí o que a gente vai ter, né? Bom, a gente vai ter a situação em que a gente vai ter o nosso n, né? Que é a essa primeira derivada aqui, vezes nosso n menos 1, vezes n menos 2, vezes tudo isso vezes x elevado a n menos 1, ou seja, x elevado a 1. Ok?
Bom, e o que acontece quando a gente chegar na nossa derivada que a gente quer, né? Que é a derivada enésima? O que vai acontecer é que aqui a gente vai ter a situação, aqui vai cair o 1, né? O 1 desse x elevado a 1. E aí a gente vai multiplicar por x a 0, né? A gente vai multiplicar por x a 0, que nada mais é do que 1 também. Então a gente vai ter n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes tananã, vezes 1, vezes 1, né? Que é x a 0. Isso aqui é justamente a definição de n fatorial. Então, tá aí o nosso resultado. E aí, qual que é a consequência? Bom, tá bom. Agora eu quero saber, se eu quiser saber quanto, por exemplo, é a derivada enésima mais 1 de x a n. Isso aqui é uma constante, né? E aí vai ser a derivada de uma constante, que é zero. Bom, esse é o exemplo que eu queria deixar. E aqui eu quero deixar um exercício também, né? Eu vou deixar um link, né, do Mathlet, e os exercícios vão ser o seguinte. A letra A, o Mathlet em particular vai ter uma série de funções, né? E aí eu quero, né, que possamos encontrar funções, já que a gente já fez com a função seno, né? Encontrar outras funções numa flat, onde a nossa segunda derivada dela vai ser igual a menos ela. Essa função, essa propriedade é uma equação muito importante para a física. Me arrisco a dizer que é a equação mais importante da física, que é a equação do oscilador harmônico. E tem, bom, inúmeras aplicações em inúmeras áreas da física. E a nossa letra B vai ser o seguinte: você consegue pensar em outra função com esta propriedade? Bom, é isso por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.